Era uma vez, num vilarejo esquecido entre vales e montanhas, vivia João, um menino de coração bondoso, mas de bolsos vazios. Ele morava com sua mãe, Dona Marina, uma mulher sábia que sempre dizia: "Nunca pegue nada que não é seu, nem mesmo uma agulha, João." Eles tinham apenas uma velha vaca chamada Nuvem, pois sua pelagem era branca como o céu em dia de sol. Mas com o tempo, a vaquinha parou de dar leite, e o desespero bateu à porta. "João, leve Nuvem até a feira. Veja se alguém pode comprá-la por um bom preço." Mas dessa vez João não foi sozinho. Seu melhor amigo, um garoto alegre e curioso chamado Tonico, insistiu em ir junto. João e Tonico caminharam por horas com a vaca Nuvem, tentando encontrar alguém disposto a comprar. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil parecia. Foi então que apareceu o homem de capa vermelha, oferecendo os feijões mágicos. A troca aconteceu. Os dois voltaram para casa sorrindo, carregando os feijões como se fossem joias raras. Dona Marina, a mãe de João, estava sentada perto do fogão a lenha, remendando a barra da saia já desbotada. Quando ouviu o portão ranger, se levantou com pressa. "Não, João, Tonico, venderam Nuvem? Quanto conseguiram? Talvez dê para comprar farinha e um pouco de carne." Mas ao invés da vaquinha, viu João estendendo a mão com os 5 feijões sujos de terra. "Aqui, mãe. Esses feijões são mágicos. Um homem nos disse que..." A palavra nem saiu inteira. O rosto de Dona Marina empalideceu. Seus olhos marejaram. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, com o pano de costura ainda nas mãos. A agulha caiu no chão. Depois, com voz baixa, disse: "Me diz que isso é brincadeira, João. Por favor, me diz." João tentou sorrir, como se fosse animar a situação. "É sério, mãe. Eles são mágicos de verdade. A gente achou que era melhor do que vender Nuvem por tão pouco." Mas antes que ele terminasse a frase, Dona Marina soltou um grito carregado de dor. "Você trocou nossa única fonte de alimento por feijões?" Ela tremia. As mãos cobriram o rosto. Não era raiva. Era medo, desespero. "João, essa vaca foi do seu pai. Foi ela quem nos manteve vivos por tantos invernos. E você a trocou por um punhado de sementes?" Tonico, assustado, tentou intervir. "Dona Marina, a gente só queria ajudar. O homem disse que eles são especiais." Mas ela olhou para os dois com olhos cheios d'água, não de raiva, mas de cansaço. "Vocês acham que o mundo é um conto de fadas? Que mágica aparece do nada para salvar a gente? Não, meu filho. A vida é dura. E agora a gente não tem nem feijão comum para comer. E você me aparece com isso." Num impulso, ela pegou os feijões da mão de João e os jogou pela janela com força. "E eles são mágicos que sirvam para alimentar os corvos lá fora." João não teve coragem de responder. Viu a dor da mãe como se fosse um espelho do próprio erro. Tonico abaixou a cabeça. O silêncio tomou conta da casa. O fogo no fogão estalava devagar, como se também lamentasse. Com João acordando e vendo o pé de feijão, chamando Tonico enquanto a mãe tinha saído à noite em busca de trabalho. Naquela noite, João mal dormiu. O quarto estava escuro, e o peso das palavras da mãe ainda ecoava na cabeça dele. Ele ficou olhando o teto por horas, pensando em como consertar o erro. Dona Marina havia saído ainda de madrugada, dizendo que iria até o vilarejo vizinho tentar encontrar algum serviço de limpeza ou costura, o que surgisse. "Se alguém perguntar, diga que fui buscar esperança, João." Foram as últimas palavras dela antes de desaparecer no nevoeiro da madrugada. O sol ainda nem tinha nascido quando um barulho estranho acordou João. Era um som profundo, como raízes se movendo por baixo da terra, misturado ao farfalhar das folhas ao vento, mas um vento que vinha de dentro da casa. Ele se levantou, foi até a janela e ficou paralisado. Um gigantesco pé de feijão havia crescido até o céu. Tinha folhas verdes do tamanho de janelas, caules mais grossos que o tronco de uma árvore, e uma luz suave que pulsava entre as nervuras das folhas. Isso é de verdade," sussurrou. Sem pensar 2 vezes, João correu até a casa de Tonico, que morava do outro lado do riacho, com seus 7 irmãos e um pai que vivia doente. Bateu na porta com força. "Tonico, abre logo." "É urgente." O amigo surgiu sonolento, com os cabelos bagunçados. "João, que foi?" "Você tá pálido, parece que viu um dragão." João puxou ele pelo braço. "Melhor, vem ver com seus próprios olhos." Quando Tonico viu o pé de feijão gigante subindo até o céu, arregalou os olhos e soltou um palavrão baixinho. "Aqueles feijões eram mesmo mágicos." João assentiu, sem conseguir desviar o olhar da imensidão verde que sumia entre as nuvens. "Minha mãe ainda não voltou. Ela nem viu isso. Mas e se lá em cima tiver algo que possa ajudar a gente? Algo que mude tudo?" Tonico olhou para o céu.
Só tem um jeito de saber. Os dois trocaram um olhar cúmplice. João prendeu a velha alça da mochila no ombro. Colocou dentro uma corda, um pedaço de pão seco, a medalha do pai e uma carta da mãe que ele sempre levava consigo. Tonico colocou seu estilingue no bolso e um pedaço de queijo roubado da mesa. Sem pensar duas vezes, começaram a subir. Cada folha era um degrau, cada galho um desafio. O vento lá em cima era mais frio, e o mundo abaixo deles foi ficando pequeno, como um brinquedo de madeira. Acho que já passamos das nuvens, João. Agora não tem mais volta. Lá no alto, depois de horas escalando, eles viram um castelo gigantesco entre as nuvens, com torres cobertas por musgo prateado, portões do tamanho de casas e janelas que brilhavam como espelhos molhados. Mas mesmo dali, algo parecia errado. O ar era pesado. Um silêncio estranho rondava o lugar. Ao invés de uma galinha, encontraram algo mais raro. Um cisne branco preso numa gaiola dourada. Olhos tristes e penas sujas de ouro. Ele é o cisne dos ovos de ouro, sussurrou uma voz atrás deles. Um barulho de passos gigantescos ecoou pelo salão. O cisne tremeu. Rápido, escondam-se! Eles se esconderam quando entrou o verdadeiro dono do castelo. O gigante João Trombeta, um homem cruel, frio, egoísta, filho de uma bruxa das montanhas. Trombeta não era um gigante de nascença, mas um homem corrompido por um feitiço de poder. A mãe dele, a bruxa Dalgra, lançou uma maldição no cisne. Botará 1000 ovos de ouro. Só assim meu filho será imortal. O cisne já havia posto centenas, mas sua tristeza crescia a cada um. Ele estava aprisionado com João Trombeta, que o tratava como uma máquina, não como um ser vivo. João, ao ver aquilo, sentiu o coração apertar. Lembrou das palavras da mãe. Esse ovo não é meu. Ele decidiu, não pegaria nada. Ia libertar o cisne. Mas no momento em que planejavam abrir a gaiola, Tônico escorregou e... Claque! Um ovo de ouro caiu no chão e rolou. Trombeta acordou. Quem ousa tocar meu tesouro? E a caçada começou. Trombeta corria pelo castelo feito trovão atrás dos meninos. Eles se esconderam em cômodos escuros, corredores que gemiam, passagens ocultas. Foi quando João abriu uma gaveta antiga e encontrou um pergaminho. Um contrato velho e carcomido. Nele dizia: se alguém de coração puro encontrar este texto e libertar o cisne antes do 1000º ovo, o feitiço se quebra, o poder do gigante ruirá, e o cisne será livre para voltar aos céus, onde sua verdadeira família o aguarda. Mas havia uma condição. O contrato só seria ativado se o cisne derramasse uma lágrima verdadeira por alguém que tentasse salvá-lo. João correu até o cisne e disse: eu não quero ouro. Eu quero ver você feliz. Me perdoa por quase ser como Trombeta. O cisne olhou nos olhos dele e chorou. A magia explodiu pelo castelo. Trombeta ficou paralisado no tempo. Os meninos correram. O cisne, agora livre, os guiou até o pé de feijão. Eles desceram correndo e, com um machado, derrubaram o pé gigante, deixando Trombeta preso nas nuvens. Lá do alto ele gritou: eu vou me vingar, João. Vou voltar. Mas lá ficou, com sua maldição quebrada e seu poder se esvaindo. O cisne voou para o céu e dias depois voltou para agradecer. Trouxe sua família de cisnes celestiais e, como prova de gratidão, deu a João uma pena mágica. Ela podia criar comida, curar doentes e atrair boa sorte. João usou a pena para cuidar da mãe e do povo da vila. Tonico virou o contador das aventuras e o cisne, ele voou feliz, livre entre as nuvens. Se gostou da história, dê um like e se inscreva no canal.